Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Mundo dos Streamings. Eu sou Cleidson Soares, Declaração de Imposto de Renda 2023. Você já pode fazer a sua declaração e entregar à Receita Federal, porque a partir do dia 15, nessa quarta-feira, já é possível você enviar a sua declaração. Tem novidades? Quais são as novidades? Que você poderá iniciar sua declaração a partir da pré-preenchida. Significa que você tem acesso aos dados que você preencheu a sua declaração no ano de 2022. No canal tem um vídeo demonstrando como fazer este passo a passo, que não é tão simples ter acesso a esses dados. Nessa declaração eu vou demonstrar como iniciar uma declaração em branco, como se você não tivesse solicitado essa pré-preenchida. Novamente eu vou destacar que já é possível. Esta é uma das principais novidades da Declaração de Imposto de Renda 2023. Quando você clica em Nova, você vai preencher com o seu CPF e logo em seguida você clica OK para ser direcionado para as opções da identificação do contribuinte, que é identificação do contribuinte, dependentes, rendimentos tributáveis recebidos, que são o salário que você recebeu anteriormente, e você vai preenchendo de forma sequencial. O primeiro é a identificação do contribuinte. Você vai preencher com todos os seus dados pessoais, vai sinalizar a declaração de ajuste anual original e não é retificadora. É original, porque você está preenchendo pela primeira vez. Será o seu nome completo, data de nascimento, título eleitoral, vai sinalizar se houve alguma alteração nos dados cadastrais. Se possui cônjuge, você clica assim, o CPF, todos os seus dados pessoais, endereço completo, e na parte superior você vai preencher da mesma forma com o recibo do ano passado, o número que vem no recibo do ano passado da declaração 2022, e na parte final você vai selecionar a sua profissão, o que você exerce no seu dia cotidiano, e vai determinando para concluir a primeira etapa, que é identificação. A segunda é os dependentes. Você vai determinar quais são os dependentes. Vale sinalizar que cada dependente é classificado por uma numeração: 11, companheiro, filhos 21, ou enteado até 21 anos, 22, filhos ou enteado cursando estabelecimento de nível superior. Aí vem, por exemplo, 31, pais e avós. Então você vai classificar de acordo com a numeração qual é o seu dependente. Você vai determinando os dependentes, preenche o CPF, a data de nascimento, o nome completo. Você preenche o formulário e para cada dependente você terá um total de dedução de R$ 2.275,08 por dependente. Quanto maior for o número de dependente, maior será essa dedução, porque é 2.000, como falei, R$ 2.275,08 por dependente. Este é o valor por dependente que você vai deduzir do valor final. Quanto maior é o número de dependentes, maior será essa redução final nos valores. Da mesma forma com educação e saúde, são os dois valores que você pode deduzir além dos dependentes. Então você vai sinalizando, vai preenchendo de forma individualizada para cada dependente. Você vai preencher este formulário. Então você preenche de forma individualizada para cada dependente e no final terá essa dedução de acordo com os seus dependentes. É um processo simples. Você vai preenchendo os seus dados dos dependentes de forma individualizada: um filho com menor de 21 anos, o pai, o avô, o companheiro. Então você vai determinando de forma individualizada e você vai sempre clicando na parte direita inferior, OK. Finaliza a etapa dos dependentes e vai para a terceira etapa, que é rendimentos tributáveis recebidos de PG pelo titular, que significa todos os seus rendimentos de 2022 que você vai declarar
Se for mais de uma fonte pagadora, para cada fonte pagadora você vai preencher o formulário determinando CNPJ, nome da fonte pagadora, quais foram os rendimentos, se houve contribuição previdenciária oficial, por exemplo, que você paga a previdência, que é a sua aposentadoria, se houve imposto de renda retido na fonte, você determina qual foi o imposto, 13º salário, o valor, isso também se houve, no caso, retido o imposto de renda na fonte. Então você preenche os dados do seu rendimento tributável de 2022. Se houver mais de uma fonte pagadora, você vai determinar o CNPJ de forma individualizada. Cada formulário desse é individual e você vai determinando os valores. Se for uma fonte, apenas um formulário. Se for mais de uma fonte pagadora, serão 2 ou mais formulários. Depende muito dessas fontes pagadoras e você vai determinando CNPJ, vai determinando todos os dados de forma mais clara possível para você não cair na malha fina. No próximo vídeo eu vou demonstrar como você acompanhar o extrato do imposto de renda, que é de suma importância acompanhar o extrato, para não cair na malha fina. Este será o próximo vídeo. A próxima categoria é pagamento efetuado. Novo pagamento efetuado, você vai declarar de forma individualizada todos os seus pagamentos se desejar, mas vou sinalizar que você só terá dedução nestes pagamentos em 2 categorias específicas, que são pagamentos ou despesas médicas e com educação. E há os critérios, por exemplo, número 10, médicos no Brasil. Então você vai determinando qual foi esse gasto e terá dedução apenas, novamente eu vou sinalizar, médicos ou despesas médicas, saúde ou educação. Qualquer outra despesa, seja aluguéis, você pode declarar, mas não terá dedução no imposto de renda. Por isso, no meu caso, eu só declaro primordialmente as despesas, que são despesas que eu terei a dedução do imposto de renda. É claro que eu posso declarar quanto eu gastei com energia, com alimentação, com primordialmente aluguéis, internet. Você pode declarar. O que eu estou sinalizando é que você não terá este valor na dedução do seu imposto de renda, porque é apenas pagamentos com saúde e educação, mas você preenche os seus dados e logo após preencher, você vai sempre clicando OK, vai determinando qual é o valor e se houve uma divisão em parcelas e descreve sempre uma pequena descrição desse gasto em cada categoria. Então é necessário sempre estar descrevendo sobre os gastos e você vai acompanhando e preenchendo categoria após categoria até finalizar sua declaração de imposto de renda. A próxima categoria, novo bem e direito. É claro, dependendo do declarante, vai preencher outras categorias além dessa que eu estou demonstrando. Mas esta declaração é de uma pessoa comum, que tem um salário, uma profissão comum. Então, estas são as categorias básicas, é claro, depende muito do dependente. Então, você vai declarar novo bem e direito, e tem uma numeração, por exemplo, número 1, bens imóveis, que não são imóveis, por exemplo, uma casa, um prédio, um sítio, são bens que não são móveis. Em caso de um veículo, uma moto, é bens móveis. Você seleciona a categoria, se bem móveis ou imóveis, e vai, de certa forma, transcrevendo uma síntese, um pequeno fragmento do texto, determinando as características, por exemplo, da sua casa, do seu prédio, do seu terreno, determina quantos metros quadrados, você determina 100 metros quadrados ou hectares, você determina se tem registro no cartório, qual é esse registro, então você vai determinando qual é o valor em 31 de dezembro de 2021, a data 31 de dezembro de 2022, que é o período de 12 meses, um ano. Então você vai categorizando e classificando se é móvel, imóvel. Se é um carro, você determina o Renavan,
Então você determina todas as características do carro, da moto ou de uma casa, você sinaliza o valor. Se for um terreno, metros quadrados, você também determina se tem todas as credenciais do registro do cartório civil. Então são dados básicos que você tem no documento do seu carro ou da sua moto, ou no comprovante de compras e vendas da sua casa ou do seu terreno, todos esses dados. Então você vai preenchendo os dados de forma individualizada, determinando as características, vai preenchendo em metros quadrados, hectares, de acordo se é terreno, se é uma casa, vai determinando qual era o valor, se houve um acréscimo, se foi valorizado este terreno, se porventura houve também um decréscimo, você sinaliza, porque o mercado tem essas variáveis. E finalizando, será o cálculo do imposto de renda que poderá ser pago, seja por débito automático ou em até 8 parcelas. Você poderá dividir em até 8 parcelas em DAFs. Vou sinalizar que esta é uma simulação, estou declarando, para demonstrar como é feito o preenchimento da sua declaração de imposto de renda. Este passo a passo não é tão complicado e você vai determinando cada categoria de forma individualizada. E finalizando o cálculo, você vai dividir este valor, que vem alíquota afetiva de 3,79, ou alíquota efetiva de 6,9. Observe que eu vou determinar a primeira, porque nesta primeira o valor está muito inferior, estou pagando menos impostos. Então você seleciona a categoria que você vai pagar menos impostos, que está no lado inferior da sua tela, que é alíquota efetiva, por exemplo, no meu caso, 3,79, e na parte inferior, alíquota efetiva de 6,9. Observe, R$ 701,92. A segunda opção é R$ 2.171,84. Então você seleciona a que mais se enquadra na sua declaração, que você vai pagar menos impostos de renda, e você determina se será débito em conta bancária, débito automático ou em parcela, e poderá dividir em até 8 parcelas, que fica mais em conta. E para finalizar, você clica verificar pendências. Se não houver nenhuma pendência, eu recomendo que antes de você enviar, novamente você baixe a declaração, observe todos os dados se foram preenchidos corretamente. Se foi preenchido, você faz a entrega, clica entregar a declaração à Receita Federal, e logo em seguida, após 48 horas, você poderá entrar, gerar o código e acompanhar todo o extrato da sua declaração de imposto de renda para não cair na malha fina. Abraço, tchau e até o próximo vídeo.